Olá, este é o Painelcast, o podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, a AEARP. Eu sou a Daniela Antunes, sou editora da revista Painel e hoje eu tenho aqui a minha colega engenheira Fabiola Narciso. Olá, gente, tudo bom? Tudo jóia. Neste episódio, a gente vai conversar com o arquiteto e urbanista Lacir Baldusco, que é doutor em arquitetura e urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e tem uma longa trajetória em um tema que é caro para quem constrói no Brasil, o uso e parcelamento do solo. Ele foi membro do Conselho de Administração da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitana, SA, a Emplasa, e presidiu o subcomitê Cotia-Guarapiranga da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê por 3 mandatos. Também foi assessor de Planejamento de Política Habitacional da Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo e, desde 2011, é responsável pela Coordenadoria de Licenciamento, Operações e Controle Tecnológico da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo. E preside também o Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais, o GRAPROAB, que é um tema muito importante para pessoas que constroem, que empreendem, que incorporam. Bem-vindo, Lacir, é muito bom ter você aqui com a gente no Painelcast. Olha, o prazer é meu, de poder participar desse encontro, agradecendo a associação, a você, Daniela, e a Fabiola pelo convite, e desde já colocando o GRAPROAB à disposição de todos, porque essa aproximação entre Estado, GRAPROAB, municípios e profissionais, eu acho que é essencial, não apenas para o aprimoramento dos projetos em si, mas sobretudo as nossas cidades, que eu acho que merecem ser mais bem cuidadas, né? Apesar de vocês estarem numa bela cidade, uma região muito próspera, muito organizada, mas eu não sei, são exemplos de que como se desenvolve uma cidade bem organizada, uma cidade bem planejada, né? Então, para mim é um prazer e nós estamos aqui à disposição. Obrigada, Lacir. Eu queria que a gente começasse esse papo fazendo um pouco desse histórico. Como é que começou essa questão do parcelamento do solo? Vamos dar uma contada daquela historinha que a gente estava conversando no bastidor. Começava pela igreja e depois o Estado que entrou na questão. Você pode contar para a gente? Olha, até 1979, se eu não me engano, quando veio a Lei Federal 6766, o parcelamento de solo ele era regido por um decreto de 1937, se eu não me engano, 58, em que estabelecia o parcelamento de solo, mas não distinguia a área rural e a área urbana, né? E não tinham grandes regras. De fato, o parcelamento de solo começou a ser visto com outros olhos a partir de 79, com a Lei Federal 6766, e que estabelece uma diretrizes para o parcelamento, né? É a partir daí que nós começamos a organizar melhor as nossas cidades. Importante salientar que nós, do GRAPROAB, né, o GRAPROAB foi criado em 1991, porque essa legislação, apesar de eu avaliar que é uma boa legislação, mas que merece, estamos no momento de ser modernizada em função da própria dinâmica da cidade, da própria dinâmica do mercado imobiliário, é importante que se diga que você criou uma burocracia mais complexa para você poder fazer o projeto de parcelamento de solo. Na época que foi criado, você passava por vários órgãos de forma independente. Então você passava pela Secretaria da Habitação, na época, a Secretaria do Meio Ambiente, a Saúde, né? Que fazia um pouco o papel hoje da CETESB, passavam pelas elétricas, no caso Eletropaulo, ou outra estatal. Então, você tinha um processo de análise do parcelamento de solo que demorava 8, 10 anos. E você passava por um órgão, se aprovava na prefeitura, ia na Secretaria da Saúde, a Secretaria da Saúde dava alguma exigência técnica, você tinha que voltar na prefeitura, voltava na Secretaria da Saúde
ia para uma outra Secretaria de Estado. Essa outra secretaria, vamos dizer, habitação, dava uma exigência técnica, você tinha que voltar na prefeitura, voltar na Secretaria de Saúde, voltar na Secretaria de Habitação. E assim sucessivamente. Então você tinha uma dinâmica muito complexa e burocrática para você aprovar os processos de parcelamento do solo, que foi através do governo do Estado, em 1991, que foi criado o GRAPOAB com o objetivo principal de não apenas normatizar todos os processos de parcelamento de solo, mas também, né, de fazer essa interlocução com vários órgãos do Estado de São Paulo, os órgãos governamentais do Estado de São Paulo, né? Então o objetivo principal do GRAPOAB é você organizar e agilizar o processo de licenciamento a cargo do Estado para uma aprovação final do município e poder implementá-lo nas cidades, né? Porque o parcelamento de solo fundamentalmente é a única forma legal de expansão urbana, né? As nossas cidades crescem legalmente, formalmente, por meio do parcelamento de solo, da 6766, 79. É interessante a gente observar isso, né? Porque esse colegiado GRAPOAB, ele foi criado em si para que o Estado consiga acompanhar a expansão das cidades. Então, quando fazemos uma aprovação de algum tipo de loteamento, alguma coisa que o GRAPOAB tem a necessidade de analisar, o Estado tem que fazer essa análise e tem, pelo que eu li na lei, tanto na 6766 quanto nessas novas leis que atualizou, nós temos um profissional de cada secretaria, né? Uma da CETESB, uma da habitação. Então, o GRAPOAB ele conseguiu unificar todas as secretarias para fazer esse tipo de análise, não ter que ficar passando, igual ele falou, de cada secretaria. E existe uma legislação estadual, Olacir, que regulamenta a Lei Federal de 79? É isso também? Não, o que nós temos, o GRAPOAB ele foi constituído, é um colegiado constituído por um decreto do governador, com objetivo específico de organização dos processos de parcelamento de solo, né? E uma coisa interessante que foi abordado é que, no início, nós tínhamos as estatais, que eram as elétricas, né? O sistema elétrico era estatal. Nós tínhamos a Secretaria da Saúde, nós tínhamos a Procuradoria-Geral do Estado. Então nós tínhamos em torno de 9, 12 órgãos do Estado que analisavam o parcelamento de solo. Com a Constituição de 88 e a criação do SUS, a Secretaria da Saúde saiu da análise do parcelamento de solo. Ficou só a Secretaria de Meio Ambiente. Com a privatização das elétricas, também saíram do colegiado. Então, você diminuiu o número de órgãos do colegiado. A Procuradoria-Geral do Estado também se afastou porque fazia também o papel dos cartórios, né? Analisar a matrícula, essa coisa toda, isso nós temos no cartório para isso. Agora, recentemente, a Implasa, que foi extinta, também saiu do colegiado. Foi extinta. Então, hoje nós temos um colegiado que analisa o parcelamento de solo com a Secretaria da Habitação do Estado e Desenvolvimento Urbano, CETESB, o DAE e a Sabesp, onde ela tem a concessão. Via de regra, 100% dos empreendimentos passam pela Secretaria da Habitação e pela CETESB. Então, é um processo dinâmico, né, e permanente de modernização e adequação também ao contexto nacional, porque quando você privatiza as elétricas, na verdade, não é uma política só estadual, né, mas é uma política nacional. Então, nós temos essa flexibilidade para ir tratando do parcelamento de solo de forma mais ágil. Tá certo. Isso mudou, a característica das cidades mudou depois do GRAPOAB, depois dessa legislação mais bem organizada de parcelamento do solo? Qual que é a alteração que você vê nesse período que você trabalha com isso, Olacir? Olha, bom, primeiro o GRAPOAB ele foi criado num momento de crise, né, em 1991, que você precisava implementar
e agilizar investimentos privados que geravam emprego e renda. E como o processo de parcelamento de solo e a construção civil tem uma parcela importante no PIB nacional, e sobretudo no estado de São Paulo, o GraPoab veio com esse objetivo, para agilizar os processos de licenciamento para gerar emprego e renda. Não dava mais para demorar 8 anos, 7 anos para fazer a aprovação de um projeto de parcelamento de solo. Então, esse foi o objetivo pelo qual foi criado o GraPoab, né? E ao longo desse tempo, nós temos aprimorado as análises, não apenas em função da legislação, mas também em conversa com as prefeituras e com o setor imobiliário, né? Segmento habitacional do setor imobiliário. Eu acho que hoje os projetos eles possuem muito mais qualidade do que eles possuíam antes. Então você analisa o parcelamento de solo, o sistema de drenagem, por causa de enchentes, você tem urbanístico, a gente analisa muito a integração entre o projeto urbanístico com as cidades existentes, né? Porque essa interlocução é necessária para o fluxo viário, enfim, para melhorar a habitabilidade e a qualidade de vida dos seus moradores. Você também tem o projeto de terraplanagem, né? Que é uma coisa essencial, porque você tem movimentos de terra e que podem afetar terceiros. Saneamento básico é fundamental, é obrigatório em todos os empreendimentos. Então eu acho que esse tipo de análise... Desculpa, mas não era obrigatório, né? Tem uma alteração na lei em 1999 que passou a ser, que eu olhei lá. Porque essa lei, a lei de 79, pelo que eu contei, ela foi remendada 7 vezes. A conta que eu fiz, por cima, assim. É a própria dinâmica, né? Do mercado, da política habitacional, nacional. As coisas vão se adaptando e vão melhorando. Eu, pessoalmente, acho que agora, recentemente, com a criação do condomínio de lotes, que é uma coisa nova, que está sendo implementado, né? Foi dado um outro salto no sentido de atender uma demanda real da cidade, né? O condomínio de lotes ele está sendo expandido e muitos empreendedores estão implementando, mas tem uma regrinha, que você tem que ter um parcelamento de solo prévio. Essa é a minha pergunta. O condomínio não é parcelamento de solo, é ocupação de solo, né? Então tem essas pegadinhas aí que a gente tem que deixar claro. Então, aproveitando que o senhor tocou no assunto sobre condomínio de lotes, como que vai ser essa análise? Vai ser diferente da questão de aprovação de loteamento? Como que vai ser? Temos uma regrinha que saiu agora no novo decreto do ano passado, onde condomínios eles podem ser implantados sem o parcelamento prévio de solo em áreas menores de 50 mil metros quadrados. Ok? Todos os condomínios necessitam ter infraestrutura urbana. E por quê? Porque condomínio é o uso e ocupação do solo. Ele não é parcelamento de solo, no estrito senso da palavra. Portanto, pressupõe que esses condomínios eles sejam implantados em áreas urbanas consolidadas, né? Então nós pedimos a existência ou o compromisso, no caso do saneamento básico, com a concessionária local para implementação do sistema de saneamento. Bom, nessas áreas menores do que 50 mil metros, nós temos um instrumento que é chamado de dispensa, que é o não enquadramento. As pessoas conhecem como dispensa de análise. Essa dispensa de análise, ela tem uma regrinha que para condomínios horizontais são até 200 unidades. É uma análise documental, com infraestrutura na porta do terreno. Isso demora 10 dias úteis para análise. Para condomínio mistos, horizontal e vertical, são 350 unidades. E para condomínios verticais, 800 unidades. Nessa regrinha é o não enquadramento, que também serve para o condomínio de lotes. Então, o condomínio de lotes, ele é horizontal, ele pode ser implementado em áreas menores do que 50 mil metros quadrados, com até 200 unidades. Por que 50 mil metros e 200 lotes ou 200 casas? Porque não cabe mais em 50 mil, né?
Independente do projeto, tal, não cabe mais. E Então, importante, Sarinha. deixa eu ver se eu entendi. Então, até 200 unidades vai ser dispensado da análise do GRAPOAB. Em áreas menores do que 50 mil metros quadrados e com infraestrutura urbana, principalmente saneamento básico na testada do imóvel. Vamos supor que você não tenha a rede de água e esgoto. O que acontece? Se você tiver um contrato com a concessionária local que garanta a implementação, você consegue um não enquadramento. Acima de 50 mil metros quadrados de área, não é que você não consiga implementar um condomínio, mas você tem que ter um parcelamento de solo prévio, desmembramento ou loteamento, e aí será analisado pelos membros do colegiado, né? Ou seja, pela Secretaria da Habitação, CETESB, onde tiver a concessionária Sabesp, e onde tiver uma intervenção em corpos d'água do DAE. Então, são duas regrinhas. Quem não entende muito, às vezes, dessa área de parcelamento, você poderia explicar o que seria esse parcelamento? Porque, assim, quem passou dessa quantidade ou dessa metragem quadrada vai precisar ter um parcelamento. E o que é esse parcelamento? O que o GRAPOAB exige que tenha? Por exemplo, se eu tenho uma área de, vou dizer qualquer número, de 100 mil metros, ok? Esses 100 mil metros, eu tenho que ter um parcelamento de solo prévio. O que é um parcelamento de solo prévio? Eu posso ter um desmembramento, se ele fizer frente para uma rua existente, né? Ou eu posso fazer um loteamento, né? E separo as áreas para implantação dos condomínios. Porque acima de 50 mil metros, entendemos que são intervenções de grande impacto. Então merece ter uma análise mais aprofundada dos projetos. Isso é uma regrinha já desde 2007, o recorte de 50 mil, mas nós aprimoramos isso agora, no último decreto. E essa regrinha, é importante a gente salientar, ela não foi feita de maneira gratuita. Nós fizemos um levantamento histórico dos empreendimentos do GRAPOAB no estado de São Paulo. Então, 96% dos empreendimentos no estado de São Paulo, na figura de condomínios, ou seja, de incorporações, elas possuem áreas menores do que 50 mil, em média 30 mil metros, e até 500 unidades. Nós estendemos isso, mantivemos 50 mil, estendemos até 800 unidades. Então, hoje, 98% dos empreendimentos na figura de condomínios habitacionais, elas se enquadram na chamada dispensa, né, ou no não enquadramento. Então, praticamente, apenas 2% dos empreendimentos dessa categoria são postos para análise do colegiado. Entendi. Eu não sei se tem uma linguagem muito técnica, ou está sendo compreensível. Não, está sim. É interessante a gente observar que quando vamos fazer um parcelamento, é necessário, né, obrigatório deixar a área institucional, a área verde. Então, às vezes, o pessoal tenta fugir do parcelamento do solo porque você tem que destinar, né, essas áreas. E com essa quantidade, até essa metragem, o GRAPOAB não vai exigir que tenha parcelamento, então, quando for condomínio de lotes. Até 50 mil metros quadrados de terreno, não. Agora, é importante dizer que o parcelamento de solo, só existem duas formas de parcelamento de solo: o loteamento ou o desmembramento. O loteamento é a divisão de uma gleba em lotes com criação do sistema viário, lazer, permeável, área institucional, né? E o desmembramento é a divisão da gleba em lotes de frente para uma rua já existente, de uma via já existente. Então, só existem esses dois tipos de parcelamento de solo. Isso mesmo. E existe uma nova regra do GRAPOAB, um novo manual, é isso, Fabiana? Ele deu uma atualizada agora em 2022, né? O GRAPOAB agora mudou algumas coisas porque antigamente era 2007 a última análise, a última revisão do GRAPOAB. 2007. Qual Quais foram os avanços, as mudanças, né? É isso?
Bom, primeiro, é essa regrinha que eu te falei, ela está sendo atualizada. A outra regrinha também, que agora nós emitimos em nota técnica, se você tiver um loteamento com grandes lotes para fazer empreendimentos habitacionais, se você já prevê o adensamento, nós não colocamos mais a regrinha da contiguidade. O que é essa regrinha da contiguidade? Para burlar a legislação, certos empreendedores, poucos, mas alguns, eles pegavam uma área de 100 mil metros, dividiam em duas de 50 mil, colocavam 800 unidades em uma e 800 na outra. Agora não é bem assim. Se você tem um plano integrado, onde você tem parcelamento de solo, né, e o condomínio, a gente não conta mais a contiguidade, porque você tem a garantia da infraestrutura urbana. Então você pode fazer 800, 800, 800, 800, não há problema nenhum. Mas você tem que ter um parcelamento de solo na figura do loteamento, ou como tem aqui na cidade de São Paulo, o plano integrado. O que é um plano integrado aqui na Prefeitura de São Paulo? É que você faz o desmembramento com a ampliação do viário e toda a infraestrutura, né? E aí é possível a gente fazer dispensar a contiguidade. Então tem essa outra regrinha. A outra também que alterou é que o certificado Grapuap, que antes era válido por 2 anos, renovado por mais 2 anos, agora é 4 mais 4. Então o empreendedor tem um horizonte de 8 anos para implantar o seu empreendimento. Essa também eu acho que foi um avanço importante. Também no decreto passado você teria que existir a infraestrutura urbana na testada do seu empreendimento para o não enquadramento, né? Sobretudo do saneamento básico. Agora, não necessariamente. Se você tem um contrato com a concessionária local, ou tem um projeto aprovado na concessionária local que garanta a implantação, isso também dá um não enquadramento. E um dado que eu acho que seria importante a gente falar é sobre a região de vocês. Eu tirei um relatório no Grapuab. Inclusive no Grapuab, nós temos alguns instrumentos no site que você pode fazer o levantamento de dados que você quiser. Se você quiser pegar todos os seus empreendimentos em Ribeirão Preto, você vai lá, um instrumento chama Tableau, e você consegue. Nós modernizamos, nós implantamos esse sistema, nós temos uma biblioteca digital, as nossas análises vão para o Twitter, né? Agora, nós estamos promovendo também, vamos lançar, assim que o secretário aprovar, que ele já nos pediu, o índice Grapuab, então nós vamos trocar, vamos aferir as informações de diversos segmentos. Por exemplo, para onde o Estado cresce no segmento habitacional do mercado imobiliário, qual é a geração de emprego e renda, né? Infraestrutura, né? A gente precisa ter a fotografia do Estado. E o Grapuab tem um banco de dados muito rico com relação a isso, né? Por exemplo, vamos pegar em Ribeirão, a região metropolitana de Ribeirão Preto, né? A região de Ribeirão Preto, ela é a terceira cidade com maior número de lotes protocolados desde 1991. Ela está a região metropolitana, né? E é a oitava com o maior número de unidades habitacionais protocolar de 1981, no caso de incorporação. Então, por esses dados, foram aprovados, você veja, de 2019 a 2022, apenas nesses 4 anos, 51.176 lotes ou unidades habitacionais, né? Isso na região metropolitana. Na região metropolitana de Ribeirão Preto. Só Ribeirão Preto. Então foram aí 50. Isso, Lacir. Que são 51 mil moradias licenciadas em 4 anos. Isso, mas no contexto do Estado, de geração de... Porque você falou uma coisa muito interessante. Esses números, essas estatísticas que o Grapuab reúne sobre esse setor, dá para o Estado e para as autoridades uma fotografia econômica, financeira, de desenvolvimento urbano, rural, de geração de renda, riqueza.
um sem número, né, de possibilidades de análises aí, de estatísticas, de números mesmo sociais, né? É interessante porque a gente também tem o controle de habitação, né? De habitacional, se está precisando desenvolver mais, se aquela cidade está precisando desenvolver mais, porque às vezes tem um boom de crescimento e não tem habitação suficiente. Então, o Estado também tem esse controle, né? E que tipo de habitação também, que tipo de empreendimento e de unidade habitacional que as empresas estão investindo também. É isso, Lacir? Tá correto? Porque na turma de hoje aqui, eu sou jornalista, eu não sou a profissional de construção, né? Então eu tô... Não, você tá absolutamente correto. Quer dizer, isso demonstra que essa região é uma das principais do Estado no que se diz respeito à expansão do segmento habitacional do mercado imobiliário. Em contrapartida, é porque aí tem, além de ter uma demanda crescente, gera muito emprego e renda. Deve ter um processo migratório e vegetativo bastante significante, porque o mercado ele é muito atuante aí na região, né? E para você ter uma ideia, aqui um processo de licenciamento aí na região, a região de vocês é uma região muito diferenciada. O prazo de aprovação de um parcelamento de solo, aí, ou seja, de um loteamento, em média de 4 meses. Então, além da prefeitura, que eu não sei quanto tempo demora para fazer a aprovação de um parcelamento de solo, mas os órgãos estaduais, eles se caracterizam, que atuam aí, por bastante agilidade. A análise de um parcelamento de solo, ele é muito complexa, em função do que é analisado, né? Como eu citei anteriormente. Projeto de terraplanagem, drenagem, saneamento, urbanístico, etc. Em 4 meses, a média é muito rápido. Não, muito rápido. É a melhor do estado. A prefeitura daqui de Ribeirão, se eu não me engano, hoje está aprovando um loteamento de 2 a 6 anos. 2 quando você tem muita sorte. E aí passa em 4 meses no Grafo-Lab, olha a diferença. Mas é claro que já foi feita a pré-análise da prefeitura, porque a sequência, após a aprovação da prefeitura, que entra no Grafo-Lab. O Grafo-Lab só aceita com todos os carimbos de aprovados. E aproveitando... Pré-análise, né? Pré-aprovado. E aproveitando, temos data para quando vai ser publicado o novo manual? O novo manual nós estamos trabalhando. Nós temos uma reunião dia 28 do colegiado para estabelecer algumas alterações, né? A Secretaria da Habitação já publicou, ela diminuiu 10 documentos que deveriam ser implementados, que deveriam ser apresentados para análise. Agora, dia 28, nós vamos ter uma outra reunião com todo mundo do colegiado para fazer uma outra alteração. Eu espero que essas alterações saiam ainda em março, né? Nós vamos submeter ao secretário. O secretário é uma pessoa muito interessada na área de planejamento, o secretário Marcelo Branco, e na área de parcelamento de solo. Vamos submeter as alterações para aí. Ele é muito sensível com relação a isso. Então, eu espero que até final de março a gente publique ele no formato que está, né? Você pode fazer um download, você usa no celular como aplicativo e tranquilo. Mas mais importante que isso é que nós estamos preparando, se conseguir, porque aí é mais complexo, até metade do ano e tal, um outro tipo de manual, um manual mais visual, tá? Com menos texto e mais exemplos e desenhos, né? Não é uma coisa, convenhamos, ninguém lê, né? É muito chato você ler o manual. É que é necessário para a nossa atribuição, para o nosso ofício. Mas a ideia é colocar um outro tipo de manual, mais visual, mais exemplificado, onde você perceba quais são o tipo de representação gráfica, os gargalos e tudo. E uma coisa também que nós estamos... Eu acho até, Lacir, para quem não é habituado para os técnicos, para as pessoas que trabalham com isso, no caso da Fabiola, que é engenheira, os arquitetos que trabalham diretamente lidando com essas leis, que trabalham com aprovação de projeto, tem que ter uma certa intimidade, né? Porque eu fui ler, para me preparar para esse episódio aqui, eu fui ler algumas legislações, li a de 1937, li a de 1979, e confesso assim,
eu entendi porque eu estou meio que acostumada a lidar com esse tema, né, Fabíola? Porque é bem complexo mesmo. Eu acho que esse modelo mais lúdico, mais explicado com desenhos, talvez as pessoas também compreendam de uma forma mais clara, fiquem com menos dúvidas, né, Fabíola? Queria só alertar uma coisa. Eu e a Fabíola estamos olhando para lá, para lá, para lá. Várias câmeras. Para várias câmeras. Às vezes a gente fica de costa. Eu comecei o episódio sem contar para vocês, mas eu acho que a essa altura do campeonato, quem está nos vendo no Spotify ou no YouTube, já percebeu que eu e a Fabíola estamos aqui no estúdio da Harmônica, que é onde a gente grava o nosso podcast. Hoje, nos trabalhos técnicos do Jonatas, mas sempre estão o Jonatas e o Thiago. E o Lacir está em São Paulo, e gentilmente está atendendo a gente da casa dele. Então, como a gente não está muito acostumada, nós estamos cada hora olhando para um lugar. Mas está tudo bem, que você também pode só ouvir, que vai entender do mesmo jeito. Na calabrencista. Tá tudo. É isso. Mas desculpa, eu te interrompi. Então, mas você tem toda a razão. Dos formatos. Uma outra coisa que eu acho que é importante também. Este episódio, o Lacir está falando que o manual vai estar pronto em março, e é justamente neste mês de março, porque esse episódio está indo ao ar no mês de março. E foi bastante interessante quando eu sugeri esse tema para a Dani, exatamente porque eu sabia que estava vindo mudanças, que teve mudanças, estava vindo mudanças. Então é para ajudar a todos que estão ouvindo a gente a entender melhor o GapLab, porque, ao meu ver, às vezes você lê muita coisa, analisa. Eu, quando fui fazer um TCC, eu fiz um TCC sobre o GapLab, sobre as mudanças que teve no GapLab. Você pode me mandar? Mando. Eu gostaria de ler. Tá bom. E nesse TCC, quando eu fui pesquisar sobre o tema, até então eu tinha lidado uma vez, logo que formei com uma construtora, depois eu não lidei tanto. Eu li sobre, muita gente tem muito medo quando o processo entra no GapLab. Os profissionais da construção? Tem, parece que o GapLab, assim, nossa, vai acabar, mas se você parar hoje para analisar, o GapLab ele tem data. O processo entra, ele tem data para dar a primeira resposta. Ele vai te dar a resposta em 40 dias? 30 dias para interesse social e 60 de interesse específico. Olha só, e a resposta vem exatamente na data. Agora, hoje, nas prefeituras, aqui em Ribeirão, ou acredito que até nas prefeituras menores até demore mais, você entra com um processo lá, você não tem data para sair. Então a gente já fala assim, nossa, eu tô com medo do GapLab. Tem as regrinhas, você seguiu as regrinhas, ele entrou, ele vai a primeira resposta naquela data, você atende 15 dias para atender e depois tem mais alguma coisa, mais algum prazo, né? Se você pedir... São 30 dias 30. para você atender a exigência técnica. Total. Se tiver alguma dificuldade suplementar, você pode apresentar em até 1 ano. Mas aí a critério do interessado. Organizado direitinho, ou tudo caminhando para ficar organizado direitinho, para todo mundo incorporar, sem medo. construir e empreender sem medo. E tem um monte de lote aí para acontecer já em Ribeirão nos próximos anos, né? Olha, o que a gente precisa para analisar é projeto. A gente analisa projeto. É isso, dentro das regras da legislação. O GapLab não inventa critério, não inventa legislação, a gente cumpre o que está aí. Se a legislação é boa, o ruim, não sou eu que devo julgá-la, né? Mas é o que está aí. E por determinação do secretário, nós estamos trabalhando, esperamos que até o final do ano nós tenhamos o licenciamento digital integral do GapLab, porque a dispensa já é digital hoje. Mas dos processos de parcelamento de solo, do loteamento, ainda não. E nós vamos ganhar mais aí uns 30 dias. E Não também, seja... agora... Não, pode continuar. Agora também em março, nós estamos lançando um outro modelinho, que é o análise integrada. Então você vai apresentar o parcelamento de solo junto com os condomínios nessa mesma área. E sai uma análise única, aí saindo essa análise, leva à prefeitura, faz a aprovação final,
e pode levar tudo para o cartório. Também nós estamos estimando também uma economia de mais 30 dias. E aproveitando essas atualizações, me pediram para fazer uma pergunta aqui em questão das assinaturas. Por que hoje o Grapuab ele não aceita a assinatura digital, sendo que na hora que ele emite o documento do Grapuab, a assinatura de vocês é digital? Então, por que a gente também não pode entrar com a assinatura digital? Não, pode entrar. É que nós temos uma regra que alguns tipos de assinatura digital, é uma regra federal que a gente adota no Estado, tá? A gente aceita e outros não, entendeu? Então, não são todas as assinaturas que são aceitas ou são rejeitadas, mas nós aceitamos. Se tiver alguma dúvida, pode até ligar no Grapuab e falar com o Daniel, quem tiver dúvida, tá? É no 3638-5130. Pede para falar com o Daniel que ele pode mostrar quais são as assinaturas possíveis e tal. É um processo de modernização que nós temos que nos enquadrar, não tem jeito. Se a gente for ver, desde a gente estava comentando aqui, antes, a hora que a gente estava se preparando, se a gente for ver do começo do século XIX até hoje, gente, é um pulo da história, é uma coisa muito, muito pequena. Eu queria que você contasse, Lacir, para nós a história da área que apareceu aí no Grapuab, que estava no nome do santo, porque a gente estava conversando aqui que as regularizações diárias até no final do século XIX eram feitas a partir da doação de áreas para a igreja, que era em nome do santo. No caso aqui de Ribeirão Preto, São Sebastião, São Simão de São Simão, Santa Rosa. Na verdade, Santa Rosa é uma outra história, mas enfim. São Simão, São Sebastião. E aí você comentou com a gente que ainda agora, recente, apareceu uma área que era em nome do santo. Conta essa história para nós. É muito curioso, né? Apareceu lá, até o técnico levou para me dar uma olhada. Eu não me lembro o nome do santo, era Santo Antônio e tal. Falei, olha, tem um nome daqui, proprietário, Santo Antônio. Porque era da igreja, a terra, né? A terra. Da igreja. Aí eu até falei, como é que faz para dar o comunique para Santo Antônio? É que na igreja, mandar para o Papa, para o Bispo, né? Mas são curiosidades que aparecem, né? Em função da nossa história, né? Informação da área urbana, né? E essas legislações... Pode falar. Não, eu só queria fazer um comentário. O pessoal não precisa ter medo do Grapuab, entendeu? A gente analisa tecnicamente, é uma análise isenta e os processos passam por várias mãos. Na realidade, é que muita gente vem de dificuldade para poder fazer um trabalho de, vamos dizer assim, de despachante, né? Com todo respeito a quem trabalha, não é nenhum demérito a isso. Eles têm um trabalho de muito valor e tal. Mas uma boa empresa, uma empresa bem estruturada, um bom técnico, ele monta o processo do Grapuab. É trabalhoso, mas não há necessidade de você contratar gente específica para fazer isso. É trabalhoso em razão do número de documentos. E você só consegue dar entrada no Grapuab com a documentação completa. Por isso que a gente também tem essa agilidade. Né? Porque a gente analisa e se falta alguma coisa, a gente dá uma exigência técnica. Mas eu também, quando eu entrei lá, que eu cheguei, eu olhava o Grapuab com uma certa desconfiança. Quando eu vou vir para esse órgão aqui, eu vou ser malhado aí na rua. Muito difícil, muita burocracia, mas aí depois você vai entendendo o processo. Nós estamos analisando o projeto. Em cima da legislação. E é o projeto, é a técnica, é a lei que organiza as cidades. Então, alguém tem que cuidar disso. E o Grapuab, fazendo essas análises, ele está tendo cases do que está acontecendo em cada cidade, né? Os técnicos do Grapuab participam das mudanças de leis só estaduais ou eles também participam das mudanças de leis, às vezes, das cidades? Porque
a gente já trabalha com muita cidadezinha pequena que às vezes não tem essa estrutura de corpo técnico para fazer essas análises, isso. E o Grapuab participa disso ou oferece algum tipo de ajuda ou é mais ele só trabalha nessa questão de analisar o projeto pronto? Não, por razão dessa proximidade que nós queremos ter com as prefeituras, nós podemos ter uma conversa no sentido orientativo do nosso entendimento, né? O Estado, ele entende a situação dessa forma, né? E cabe ao município definir. Nós não podemos, no papel nosso da consultoria, nos fazer parecer, mas de colaborar sim. Isso fazemos sempre. Alguma dúvida, as prefeituras ligam lá, a gente sana as dúvidas e tenta compor da melhor forma possível, né? Sim, eu digo isso. Mas é importante para nós que isso aconteça. Sim, eu digo isso exatamente pelo sentido que quando eu entrei nas construtoras, né, nesse setor, eu tive uma aprovação de Guarapuabe, que eu não sei nem se era da minha empresa ou se era uma empresa X da cidade. E era uma cidadezinha pequena que a gente estava trabalhando, e a cidadezinha fazia um tipo de aprovação, só que quando ia para o Guarapuabe não aceitava aquele tipo de aprovação. Então você tinha que voltar para a cidade pequena e falar, olha, tem que ser outro jeito, tem que ser outro tipo de projeto, porque às vezes o projeto que eles aprovaram, que eles falaram que estava tudo bem, para o Guarapuabe não estava. Então, exatamente por causa disso, eu acho interessante essa comunicação para facilitar esse vai e vem. Porque às vezes você não vai conseguir protocolar no Guarapuabe porque ele não vai aceitar o jeito que a cidade acha que é interessante. Então, mais ou menos isso, né? Eu não sei como que tá hoje. Hoje eu não tenho trabalhado com as cidades menores, mas eu já observei esse problema. A legislação de parcelamento de solo, ela tem as definições específicas. Eu recebo muitos projetos, ou alguns projetos no interior, onde você tem loteamento de chácara. No parcelamento de solo, não existe chácara. Ou é lote, ou não é lote. Ou é lote ou é gleba. Então, a gente pede para alterar, porque não existe um loteamento de chácara. Chácara para nós não existe. Por exemplo, área verde contemplativa. Não existe área verde contemplativa. Área verde é área verde. É área permeável. Então, nós temos um quadro de áreas em que a gente não pode alterar. Por quê? Porque isso é pactuado também com os cartórios. Por isso que quando você faz um parcelamento de solo e vai para o cartório, é aquele quadro de área que é registrado, né? Na sua matrícula, tudo direitinho. Então, nós pactuamos isso. Então, não dá para dar outro tipo de entendimento. Mas, às vezes, e não é por maldade, em razão das peculiaridades locais, se criam essas figuras que não existem no parcelamento de solo. Você sabe um dado importante que eu queria comentar? Que, por exemplo, loteamento fechado. Loteamento com acesso controlado. Loteamento fechado não existe. Loteamento acesso controlado. Até a promulgação da lei de 2017, nós não aprovávamos loteamento com acesso controlado, porque não existia isso na legislação. Hoje nós aprovamos. E como é que aprovamos? Você tem que ter uma normativa municipal. Pode ser um decreto, né? Pode ser uma lei, né? Pode ser uma resolução. Tem que ter uma normativa municipal. E hoje nós aprovamos o loteamento com acesso controlado. Que, diga-se de passagem, entre loteamentos de acesso controlado e condomínios, são 30% de tudo que se passa no Guarapuabe. De cada 10 processos, 3 são de loteamentos com acesso controlado. É um número muito expressivo. É um número muito expressivo mesmo. E aproveitando na questão de condomínios de lotes, também me veio aqui a questão da cacimba. Me mandaram uma pergunta esses dias, eu até abri uma caixinha de perguntas falando quem quer fazer pergunta pro pessoal do Guarapuabe. E me mandaram essa daqui e eu achei interessante até, eu nunca tinha lidado com isso, mas foi um case que uma pessoa lidou e pediu para eu perguntar. Por que a necessidade de uma cacimba, que é um ambiente permeável, só ser permitida na área verde quando excede 20% da área permeável exigido por lei? Porque tem uma normativa da CETESB
através de uma resolução da CETESB, em que estabelece que 20% da área tem que ser permeável. Então você não pode ter talude nos 20%. O talude é uma área que não pode ser permeável. Então ele não conta como área permeável. Então você pode ter o talude na área verde, né, desde que você tenha 20% efetivo de área permeável. E a cacimba é a mesma lógica, né? Esse retentor da água de chuva, né? É por isso que é uma resolução interna da CETESB que eles que adotam. A Secretaria da Habitação, por exemplo, não tem nada a opor, porque é uma atribuição específica da CETESB esse tipo de assunto. Entendi. Tá certo. Lacir, você tem mais alguma questão que você julga importante a gente colocar? Nós estamos caminhando para o final. Também quero saber da Fabíola se ela tem mais alguma questão para fazer para o Lacir. E se o Lacir tem mais alguma informação interessante, bacana, para os profissionais de engenharia e arquitetura aqui da região de Ribeirão Preto. Olha, primeiro uma satisfação de poder participar. Nós estamos lá à disposição no Grapoab. Lá não tem muita cerimônia, só ligar lá e agenda. Nós atendemos a todos. É obrigação, não é favor nenhum. É importante essa aproximação, que a gente possa esclarecer que o Grapoab não é nenhum bicho-papão, né? Nós analisamos os processos por conta de projetos. Nós temos algumas regrinhas. Essas regrinhas que não estão na legislação é resultado de entendimento da própria Procuradoria-Geral do Estado, né? Nós temos que seguir. Mas, via de regra, nós queremos muito sugestões, né? Entendimentos que também possam nos ajudar. Porque eu acho que é um processo permanente de aprimoramento, de melhora desse processo, que tem que ser transparente, tem que ser honesto, tem que ser rápido, né? Eficiente e que possa resultar em melhores condições das nossas cidades, né? Nós poderíamos ser as melhores cidades do mundo aqui, porque nós estamos construindo essas cidades, né? Mas infelizmente nem isso não é bem assim, né? Nós temos as cidades mais sedutoras, mas certamente são cidades com muitos problemas, né? Seja de saneamento, de drenagem e assim por diante. Isso é fruto de um parcelamento irregular que carregamos ao longo da história, né? Agora eu queria fazer uma pergunta. Reclamaram muito do Grapoab para vocês, não? Não. Eu lido com o Grapoab já tem uns 5, 6 anos. Tem muita gente que tem medo, mas eu acho que é a falta do conhecimento. Não acredito que seja achar o órgão ruim, é porque não conhece a estrutura. Às vezes você pega para ler o manual. Eu, quando fui fazer esse TCC também, eu li o manual. O manual é um pouco grandinho, diminuiu um pouco agora, mas ele ainda assim, ainda tem coisas confusas no manual. Ainda vejo coisas que eu fiquei na dúvida, que eu falei, olha, eu queria informação sobre isso, vamos discutir? Então, aproveitando, queria até convidá-lo para vir algum dia na IART, a gente fazer uma roda de conversa. Claro. O Grapoab. Eu acho que isso abre também a mente das pessoas e tira esse medo do colegiado, né? Porque muita gente tem medo. Não reclamam, mas tem medo sim. Mas eu acho importante Sabe uma essa coisa? questão. Pode falar. Sabe uma coisa que nos dá muito problema? Que eu acho que é bom a gente falar? Quando aparece lá Rua Doada. Então, o terrenista, para tentar facilitar a aprovação, o parcelamento, eles dão uma rua para a prefeitura. Aí o cartório vai lá e registra e abre uma matrícula na prefeitura. Quando ele vai fazer o parcelamento de solo na figura do desmembramento, porque ele acha que é mais rápido, o cartório não aceita. Tem que ir para o Grapoab. Bateu no Grapoab, não vai dar dispensa, vai ter que entrar com o parcelamento de solo. Então, de certa forma, tentam contornar algumas situações que acabam resultando em mais burocracia, em mais perda de tempo e que acabam não conseguindo atender a demanda, né, do empreendedor no seu tempo para fazer o seu empreendimento. Essa questão de rua doada, para nós, é uma dor de cabeça, viu? Ou a desapropriação por prefeitura por R$1. Tem rua lá que desapropria por R$1. Quando o empreendedor assume essa estratégia, é porque pode ser que o processo na prefeitura ele vá caminhar mais rápido doando a rua, mas... E o Grapoab, a resposta dele é mais rápida.
Então, talvez ele tenda assim, eu vou ganhar, né, 2 anos de prefeitura e perco 4 meses no Grapuabe. Para eles podem ser lucro, né? Então, pode ser que seja essa estratégia abordada. Nunca tinha observado isso, mas quando você comentou aqui, me veio realmente isso na mente, porque às vezes o que mais demora é a prefeitura, não é o Grapuabe. Então, as pessoas tentam acelerar o processo dentro da prefeitura mesmo. E pode gerar esse problema para o Grapuabe, sim. Aí enrosca lá, né? Aí assusta, aí o Grapuabe assusta. Aí o Grapuabe assusta. Tá certo. Mais alguma questão, Fabíola? Não, queria agradecer, convidá-lo mais uma vez para a gente conseguir fazer um bate-papo, uma roda de conversas. A gente convida as construtoras para ir lá e o pessoal que lida, às vezes. Agora a IARP está assumindo a região metropolitana, né? Estamos criando a IARP metropolitana, então a gente consegue convidar o pessoal das outras cidades, as prefeituras, as construtoras de outras cidades da região metropolitana, para a gente conseguir fazer esse bate-papo e gerar mais conhecimento e também ajudar vocês, né, com algumas dúvidas que o pessoal tem, que possa melhorar o manual, esse futuro que vai ser totalmente digital, num processo digital. O Grapuabe tem... me veio agora, falando em digital, o Grapuabe já está pensando na questão de aprovação em BIM? Não. Ainda não? Ainda não. Nós estamos ainda um passo atrás, né? Nós estamos tentando organizar o nosso sistema digital para licenciamento, porque é muito complexo, porque envolve várias estruturas, várias plataformas de Sabesp, CETESB, DAE, habitação. Eu não sou absolutamente ignorante nessa matéria, mas o que os técnicos comentam é que está muito difícil, nós vamos acertar, mas esse licenciamento em BIM, que eu acho interessante, mas seria no próximo passo. Apesar que o BIM ele é muito utilizado para cálculo estrutural, né? E nesse aspecto a gente não entra no edifício em si. Então, o que nós analisamos é o parcelamento de solo e a ocupação. A edificação não é atribuição nossa. E BIM hoje é muito utilizado para isso, né? Hoje a gente confunde um pouco a questão do BIM. A gente traz o BIM como Revit ou como um aplicativo próprio para a construção. Mas o BIM é o conjunto desses aplicativos, esse tipo de construção. O BIM é a comunicação. Então, entra de certa forma, porque se a gente tem um projeto de água e esgoto, um projeto de loteamento, um projeto de parcelamento, e a gente consegue colocar dentro desse projeto como já seria água e esgoto, às vezes eu não preciso te entregar um projeto de parcelamento, um projeto de água e esgoto, um projeto de outra coisa que não me vem à mente qualquer outro, mas eles estão dentro de um só. Então o BIM talvez facilitaria isso. Faz a compatibilidade, né? Isso, mais ágil, né? Já compatibiliza tudo, evita erros, diminui na questão de orçamento, né? Porque a gente tem uma precisão melhor. E até na questão, porque quando a aprovação de loteamento, a gente precisa deixar calções e essas coisas, e o BIM facilitaria nessa questão de ter o orçamento mais correto e diminuir os erros. Bom, vamos concluir? Eu quero te agradecer mais uma vez, Laci, e quero fazer um convite para você e para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Aqui no feed do Painelcast tem 3 episódios sobre BIM, com o Marcelo Rosbach, né? Quando a gente ainda gravava à distância, no meio da pandemia, nós gravamos esse episódio por Zoom. São 3 episódios muito interessantes que explicam muito bem o que é o BIM, as oportunidades de trabalho que o BIM oferece, que o BIM proporciona para quem é profissional das engenharias, de arquitetura, das profissões que são habilitadas pelo sistema CREA, pelo sistema Confea-CREA e pelo CAL. Tá aqui no feed do
do Painelcast, onde quer que você esteja nos vendo ou nos ouvindo. E também temos o episódio de parcelamento e uso do solo com Daniel Gerardi, que também está aqui no Painelcast. Ele também falou um pouco pra gente. Grande parte dessas perguntas foi ele que trouxe, inclusive falou, fala que fui eu que perguntei, porque ele é uma pessoa que realmente, tudo que está acontecendo no GraphLab, ele tenta acompanhar para trazer para a gente essas informações. Ele é a pessoa que a gente tira dúvida quando encontramos alguma coisa que trava. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez, Laci, foi um grande prazer. Fica novamente o convite para vir conhecer aqui a Associação de Engenharia, fazer esse papo com os construtores. Eu acho que isso é muito legal para a gente, para proporcionar para os profissionais, para quem empreende, incorpora esses processos mais ágeis e ter mais conhecimento, que acaba refletindo para a população, para quem compra, também mais qualidade de vida e em médio e longo prazo para quem vai ocupar as cidades. Eu agradeço mais uma vez. Certamente não faltará oportunidade de voltar a conversar e eventualmente uma ida aí na região seria ótimo, a gente poder fazer uma conversa pessoal com os profissionais da região. E também, se tiver alguma pergunta, algum questionamento com relação à nossa conversa de hoje, podem mandar que eu respondo, o GraphLab esclarece, não tem problema nenhum. Mas muito obrigado e sintam-se à vontade, à disposição aqui, não apenas no meu atendimento, mas o GraphLab aqui, é obrigação nossa atender a todos e tentar sanar essas dúvidas e continuar, né, evoluindo nesse processo complexo de licenciamento e aprovação. Tá ótimo. Obrigada. Muito obrigada. E esse aqui é o Painelcast, o podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, que você pode ver e ouvir no Spotify, no YouTube e também ouvir em todos os outros tocadores de podcasts disponíveis. Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer. Pode escolher o que você quiser, Castbox, estamos em todos os lugares. A gente está na internet, do Instagram, como @aearp e @painelcast. Pode mandar lá suas perguntas, suas questões. Aproveita para curtir e seguir a gente nas redes, sugerir temas. Segue a gente nas redes. Aperte o sininho aqui onde você está nos vendo, nos ouvindo, para receber sempre uma notificação quando tiver um episódio novo no ar, que acontece a cada 15 dias. Também avalie o nosso podcast para a gente ir melhorando e a gente ir gostando, porque é super legal quando aparece 5 estrelinhas ali para gente. E é isso, muito obrigado por mais um episódio, Fabiola. Até a próxima. Obrigado, Laci. Tchau, até mais, gente. Até o próximo. Tchau, obrigado.